No livro de Lucas, capítulo 16, versículo 19, está escrito assim: Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e dava banquete todos os dias. E um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, que estava caído à porta do rico, ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E ainda vinham os cachorros lamber-lhe as feridas. Aconteceu que o pobre morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. Morreu também o rico, e foi enterrado. No inferno, em meio aos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão, com Lázaro a seu lado. Então o rico gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque este fogo me atormenta. Mas Abraão respondeu: Lembre-se, filho, você recebeu seus bens durante a vida, enquanto Lázaro recebeu males. Agora, porém, ele encontra consolo aqui e você é atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, nunca poderia passar daqui para junto de vocês, nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não acabem também eles vindo para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, se um dos mortos for até eles, eles vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se eles não escutam a Moisés e aos profetas, mesmo que um dos mortos ressuscite, eles não ficarão convencidos. É uma passagem bem conhecida, mas esse testemunho nos traz muitas informações. Aqui nós vemos a situação de um rico, um homem que não tinha falta de nada, um homem que andava bem vestido, estava com saúde. A Bíblia fala que ele se vestia de púrpura e linho fino, dava banquete todos os dias. E também conta a história de Lázaro. Ele estava doente, cheio de feridas, passando necessidade. Mas qual que é a lição que esse texto quer nos trazer? Esse testemunho que aconteceu no tempo de Moisés, Por que o rico foi para o inferno e por que Lázaro foi para o céu? Tudo que acontece na terra acontece pela permissão de Deus. Nada acontece sem a permissão dele. A gente vê o relato de Jó, viu a situação que Jó chegou. Nós vemos pessoas passarem por provações, por situações difíceis, complicadas em várias áreas da vida. Mas aos olhos humanos, aos olhos carnais, o rico era um homem abençoado, não tinha falta de nada. Aos olhos dos fariseus, o rico tinha Deus na vida dele. Mas nós podemos ver que os dois foram provados aqui. Tanto o rico como Lázaro. O problema do rico é que o coração dele estava no dinheiro. Ele não estava preocupado com o seu próximo. Ou seja, ele violou os 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então, em vez de ele amar o próximo como a si mesmo, ele estava amando o dinheiro, porque ele não teve compaixão de Lázaro. A Bíblia fala que Lázaro estava na porta dele, cheio de feridas, com fome. E ele nem se importou. Penso eu que ele até desprezou, talvez até sentiu nojo dele, ele naquela situação ali, parecendo um mendigo. Ele não se comoveu, não se preocupou, não estava nem aí. Isso que aconteceu com ele.
E o Lázaro estava naquela situação, mas Lázaro, o coração de Lázaro estava em Deus. E aí Abraão vai dizer que o rico recebeu os bens durante a vida, ou seja, essa vida terrena aqui que a gente vive, nesse mundo carnal, nesse mundo caído, ele recebeu os bens dele aqui. Mas ele não soube administrar os bens dele em favor do reino de Deus, em favor do seu próximo. Ou seja, ele queria só para ele. É que nem na passagem do jovem rico. O jovem rico estava perto do céu, porque ele guardava todos os mandamentos. Mas Jesus falou para ele: se queres ser perfeito, vende tudo e dá aos pobres, e vem e segue-me. Jesus chamou ele para ser discípulo, mas ele estava tão apegado com os bens material, porque ele era muito rico, que ele não quis se desprender. Aí Jesus vai falar que é mais fácil passar um camelo pelo fio de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Quer dizer que todos os ricos vão para o inferno? Não. Desde que o rico faça a vontade de Deus. Porque na verdade, tudo que a gente... Se você tem alguma coisa nessa terra, carro, casa, é tudo emprestado. Nada é nosso. E se você tem, é porque Deus permitiu, ou porque Deus te abençoou. E a gente não vai levar nada, o caixão não tem gaveta. A única coisa que você vai levar é a sua alma. A sua alma é importante, a sua alma tem valor. Foi por nós que Jesus morreu. A gente não foi comprado nem com ouro nem com prata, mas pelo sangue precioso de Jesus. Então por isso que nós temos que valorizar o que Jesus ensinou, valorizar as escrituras sagradas, observar e praticar aquilo que o Mestre nos ensinou. Porque a nossa vida é passageira, a nossa vida é curta. Ontem eu era novo, hoje eu já estou ficando velho. Cada dia que passa a gente vai ficando mais velho, mais experiente. E a gente começa a perceber que muitas coisas na nossa vida, muitas coisas nesse mundo é só ilusão. A gente tem que pensar que a gente está numa caminhada. Uma caminhada cheia de espinhos, cheia de desafios, mas que tem uma recompensa, que Deus verdadeiramente vai recompensar aqueles que têm o coração lá no reino celestial. E é só uma oportunidade que a gente tem, é só uma vida que a gente tem. Olha o que vai falar bem no finalzinho aqui. Se um dos mortos for até eles, eles vão se converter. Ou seja, o rico estava numa situação tão triste ali no inferno, que ele pediu a Abraão Mas Abraão lhe disse: se eles não escutam a Moisés e aos profetas, mesmo que um dos mortos ressuscite, eles não ficarão convencidos. Ou seja, nenhum milagre vai convencer aquelas pessoas incrédulas, aquelas pessoas de coração duro. Jesus não fez tantas maravilhas, tantos milagres, curou tantas pessoas, e ele não era perseguido? Talvez até uma daquelas pessoas que recebeu o milagre estava lá na multidão gritando: mate-o, crucifica-o. Mas o que a gente tem que pensar, que a gente tem que lembrar, que a gente só tem uma chance. A gente só tem uma vida. Não endureçamos nosso coração quando escutarmos a voz de Deus.
que a gente aproveite a nossa oportunidade da melhor forma, que a gente aproveite a nossa vida realmente dando valor ao que tem valor. Porque o preço que Jesus pagou por nós foi muito alto. E por que Jesus batia tanto nessa tecla do dinheiro? A gente pode ver em várias passagens. É porque os fariseus, eles eram amigos do dinheiro. Olha o que vai dizer lá em Lucas 16:14. Os fariseus, que são amigos do dinheiro, ouviam tudo isso e caçoavam de Jesus. Então Jesus disse para eles: vocês gostam de parecer justos diante dos homens, mas Deus conhece os corações de vocês. De fato, o que é importante para os homens é detestável para Deus. Então Jesus alertou, né, eles. Eles não podem falar que eles não sabiam. Mas que fique na reflexão que eu quero deixar para você. Eu não sei em que situação você está, você que está assistindo esse vídeo. Mas dê valor à sua vida. Dê valor à palavra de Deus. Não desanima, persevera. Que a gente possa ser como o Lázaro. Independente da situação, está com o coração em Deus, está com o coração na vontade de Deus, no propósito de Deus, para que naquele dia a gente receba a nossa coroa, receba o nosso galardão, sempre olhando para os bons exemplos da Escritura. O jovem rico rejeitou uma oportunidade que muitos de nós poderíamos ter. Mas a nossa oportunidade é hoje, é nesse tempo. Estava tão perto do céu, faltou uma coisa para ele ser perfeito. E o que adiantou ele guardar todos os mandamentos, mas na hora de desprender das riquezas ele não quis. Então quer dizer, ele não ia se preocupar com o próximo dele, porque ele não estava. Ali ele mostrou quem ele era. E naquele momento Jesus revelou realmente quem ele era. Talvez aos olhos humanos ele fosse um homem justo. Talvez aos olhos humanos ele fosse um homem abençoado, um homem de muitas posses, um homem rico, um homem importante na sociedade. Um homem onde ele chegava, as pessoas davam atenção para ele, granjeavam ele, colocavam ele nas melhores posições. Mas o que adiantou tudo isso? E perder a salvação? Aí depois a pessoa morre, fica tudo aí para os parentes brigar pela herança, para os parentes brigar pelo dinheiro. Mas a verdadeira pérola, o verdadeiro tesouro é a nossa salvação. E bem-aventurados aqueles que já estão lá com Deus no paraíso, né? Já estão desfrutando das maravilhas do descanso eterno. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, que possamos ser como Lázaro, independente da situação, continuar fiel a Deus, continuar confiando em Deus. Deus abençoe você, sua casa, sua família, seus projetos, em nome de Jesus.